Olá, professor Sérgio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. A gente teve um desfecho para o caso Larissa Manoela versus os pais. Vamos explicar aqui, entender o que aconteceu, em que ponto está, quem vence essa disputa. É sensacional. Pessoal, convido vocês para a seguinte reflexão. Vocês vão lembrar que em agosto de 2023 foi noticiado pela imprensa, né, em especial pelo Fantástico, aquela entrevista que a Larissa deu desabafando, dizendo que na verdade ela era tolhida pelos pais em relação a uma empresa que ela havia constituído com eles, né, que é a Dalari Produções e Eventos Limitadas, em que ela era tolhida financeiramente, não tinha nenhum poder de decisão dentro da sociedade. Depois os pais se defenderam, dizendo que não era bem assim. Qual é a análise do caso em si, né, pessoal? Para a gente resumir e chegar no ponto atual. De fato, quando a Larissa tinha 13 anos de idade, foi constituída essa empresa, da Dalari. Bom, a pergunta que normalmente as pessoas fazem é: mas pode um menor de idade ter uma sociedade empresária? Sim, ele pode ser sócio, pessoal. O artigo 974 do Código Civil, no parágrafo 3º, ele autoriza que a junta comercial registre sociedade que tenha sócios, não importa, independentemente da idade, desde que representados ou assistidos pelos pais. E no caso, a sociedade foi constituída exatamente na companhia dos pais, na proporção que vocês estão vendo aí. Então, a mãe, a dona Silvana, tinha 50 mil cotas do capital social, o seu Gilberto, pai, 49 mil cotas e a Larissa apenas 1.000 cotas. Mas é essa distribuição que gera problema. Houveram algumas alterações, mas que não impactaram nesse resultado. Ocorre que quando ela se torna maior de idade, a sociedade acumula um patrimônio de 18 milhões, equivalente a 18 milhões de reais, ela descobre que ela não tem autonomia, ela não tem poderes para tomar decisões dentro dessa sociedade. E por que ela não tem poderes, pessoal? É a própria previsão do Código Civil. Na verdade, ela estava presa dentro da própria empresa. A Larissa era a eu presa, era a sócia que não tem poderes, porque olha lá, o Código Civil estabelece que as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contado segundo o valor das cotas de cada um. Ora, então, se a mãe tinha 50 mil cotas, o pai tinha 49 e ela apenas 1.000, o que a mãe e o pai decidem é o que vale. Ou seja, ela, apesar de ser o grande trabalho dessa sociedade, ser o objeto social, ela que produziu todo esse patrimônio, ela não tinha poderes nenhum dentro da sociedade. Mas na própria entrevista que ela deu ao Fantástico, ela já informou naquela oportunidade que ela pretendia se retirar da sociedade e abrir mão desse patrimônio. Ela queria, na verdade, ela trocou a paz dela, pessoal. Ela trocou o patrimônio pela paz dela. Ela criou uma outra empresa, uma empresa que ela é proprietária única. Inclusive, essa empresa já teve um faturamento aí bastante substancial e talvez, inclusive, até com a expressividade que todo esse caso tomou, isso recolocou ela na mídia, o que atrai contratos de patrocínio para a nova empresa que ela criou. Tudo foi muito positivo. Agora, a pergunta é: ela pode se retirar dessa sociedade ou ela continua eu presa, sócia na sociedade? Esse é o nosso objeto de discussão aqui, pessoal. Não entrar no mérito se a Larissa agiu corretamente em abrir mão do patrimônio ou não. Bom, pessoal, isso funciona como funciona um casamento. Nenhum sócio é obrigado a permanecer na sociedade se ele não queira. Então é claro que o caminho inicial é o caminho extrajudicial. Esse sócio notifica os demais sócios dizendo que ele quer sair. Se houver um consenso entre eles para isso, é elaborado um instrumento de alteração do contrato social, onde, nesse caso, a Larissa sairia e as 1.000 cotas dela seriam repassados ao pai ou à mãe. Resolveu-se o problema, averba-se isso na junta comercial. Inclusive, como ela disse, ela daria quitação porque ela estaria abrindo mão do patrimônio que a sociedade conquistou. Os pais, inclusive, deram uma entrevista dizendo que nunca se opuseram à saída dela da sociedade, se essa fosse a vontade dela, e que ela também não havia procurado os pais para esse objetivo. Pois bem, pessoal, parece que essa versão não é exatamente a versão verdadeira. Por quê? Porque ela acabou ingressando com uma ação de dissolução parcial de sociedade na justiça. E por que ela fez isso?
Veja, um dos pressupostos dessa ação, no caso de retirada de sócio, que é o que ela pretendia, exige que os demais sócios sejam notificados. E aí, uma vez notificados, se não há um consenso entre eles, se não há um acordo, o caminho é o judicial. Então, consequentemente, a versão dada pelos pais não é totalmente correta em relação ao desfecho dessa situação. E aí ela foi à justiça. A pergunta é: ela poderia ir à justiça, pessoal? Sociedade é como casamento. Ninguém é obrigado a permanecer junto se não queira efetivamente. E aí vem a previsão do Código de Processo Civil, a ação de dissolução parcial. Por que o termo parcial? Porque é só um sócio que está saindo. Tem por objeto, aí o inciso primeiro fala, a resolução da sociedade em relação ao sócio que exerceu o direito de retirada. Então, o direito de retirada é aquela notificação que ela fez aos pais, que ela teve que apresentar nessa ação judicial, para que ela pudesse se retirar. Tanto é, pessoal, que se a gente observar e olhar no site da Junta Comercial, já tem a informação de que foi concedida uma liminar em antecipação de tutela pelo juiz, determinando então que se retire provisoriamente o nome dela da sociedade. Ora, se o juiz concedeu a tutela, é porque, de fato, ele vislumbra a possibilidade jurídica dela ser retirada da sociedade. Então, essa ação deve terminar, né, com o julgamento de mérito agora, de forma procedente com a retirada dela. Nós não sabemos exatamente quais os termos das desavenças que estavam ocorrendo, porque essa ação tramita em segredo de justiça. A gente também não sabe se nessa ação de fato ela está abrindo mão do patrimônio dela ou se ela está reivindicando alguma coisa em relação ao patrimônio. Porque, em razão do segredo de justiça, não é possível a gente entrar no processo. A gente só tem a informação que foi concedida antecipação de tutela para retirada provisória dela em razão da informação que consta na própria junta comercial. Tá certo, pessoal? Então, o caso Larissa Manoela, ele rendeu aí uma lição de direito empresarial enorme pra gente, né? Da possibilidade da sociedade ter sócios menores, como funciona o poder dos sócios dentro da sociedade em relação à representação do capital, a possibilidade do sócio se retirar da sociedade e, mais do que tudo isso, pessoal, um contrato social mal elaborado. Porque se houvesse cláusula no contrato social que autorizasse, inclusive, exclusão extrajudicial do sócio, isso também poderia ser resolvido de outra forma. Nesse caso, o contrato social é um contrato social bem primário, tá certo? Ficam aí os nossos apontamentos. Empresarial é mais legal.